Então, boa noite, professora. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Então, hoje é um dia muito especial para o curso de terapia ocupacional da Universidade Franciscana. É a nossa aula inaugural com a professora Marísia. Eu vou iniciar comentando um pouco sobre o nosso curso. O nosso curso ele teve a primeira turma a partir de 2004. Então, esse ano nós completamos 17 anos. E é uma alegria tê-la aqui conosco. Eu vou apresentar um pouco a professora, nossa convidada. A professora doutora Marísia De Carlo vai falar hoje para a gente sobre a terapia ocupacional na pandemia do Covid-19, novos desafios na atenção à saúde. Ela é coordenadora do curso de terapia ocupacional do Departamento de Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e docente credenciada do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem em Saúde Pública na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Então, professora, já de imediato, sei que tem muitas pessoas curiosas para ouvi-la, então passo a palavra. Muito bem. Então, eu gostaria de iniciar a nossa conversa dessa noite colocando a relevância mesmo do tema, tá? Um tema bastante atual, a terapia ocupacional e a pandemia da Covid-19, novos desafios na atenção à saúde. Vou me apresentar brevemente. Então, eu sou professora associada, livre-docente do Departamento de Ciências da Saúde, coordenadora do curso de graduação, orientadora pelo programa de pós-graduação, que a Karine já me apresentou, e sou docente e tutora da área de terapia ocupacional do programa de residência multiprofissional de atenção ao câncer e docente e tutora da Liga de Espiritualidade em Saúde e Cuidados Paliativos. Tudo isso aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu gostaria de começar trazendo uma fala de uma estudante de terapia ocupacional no Canadá. Para mim foi muito significativa. E ela falando da pandemia da Covid-19. Bom, eu quero então pedir desculpas pelo problema técnico, mas recomeçando a apresentação, eu vou, a partir daqui, vou retomar a última publicação que nós fizemos, que é justamente sobre as diretrizes do trabalho de terapia ocupacional na pandemia da Covid-19 e perspectivas pós-pandemia. Esse foi o primeiro guideline publicado aqui no Brasil sobre esse tema. Então, retomando aquela ideia que após um ano, todos nós já temos mais consolidados, né? Então, a Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, todos nós sabemos disso, principalmente agora, né? Um ano depois, com a nova variante, de apresentação recente, causada pelo SARS-CoV-2. A Organização Mundial da Saúde, ela estima em aproximadamente 20% dos casos que vão se agravar com doenças respiratórias, aproximadamente 5% vão evoluir com sintomas respiratórios graves, que vão exigir cuidado intensivo e suporte ventilatório em UTIs. E nós sabemos também que a Covid-19 provocar diversas complicações, como insuficiência renal aguda, insuficiência cardíaca, parada respiratória, sepse e a síndrome de desconforto respiratório agudo em cerca de 31 a 67% dos pacientes. Nós sabemos também que nesses tempos da pandemia da Covid-19 ocorreram muitas mudanças na nossa vida ocupacional. Então, mudanças de hábitos e de rotinas que afetaram o nosso desempenho ocupacional, a reorganização de papéis ocupacionais com queda de produtividade, a impossibilidade de realizarmos ocupações valorizadas, a diminuição da eficácia nas ocupações,
Também podem ser observados quadros de dor, de sintomas e de sofrimentos, alterações emocionais como ansiedade e depressão, dificuldades nas relações interpessoais, também sentimentos de medo, incerteza, inadequação, sentimentos de impotência e dependência, mudanças no senso de identidade e mesmo conflitos existenciais e espirituais. Todos esses acontecimentos, essas mudanças decorrentes do isolamento social e da privação ou ruptura ocupacional têm levado a um comprometimento do bem-estar e da qualidade de vida. Isso afeta a todos nós, não só as pessoas que têm uma condição de adoecimento ou de hospitalização. Quando a pessoa não consegue se engajar em ocupações que lhe são significativas, que são da sua própria escolha, acontece um processo que nós denominamos como privação ocupacional, que é um estado de exclusão do envolvimento em ocupações necessárias ou significativas, devido a fatores que estão fora do controle imediato da pessoa adoecida, o que pode levar a diferentes problemas, como sintomas depressivos, problemas físicos, dificuldades de sono, esgotamento, sentimentos de incapacidade e sofrimento espiritual. Aqui no rodapé eu vou colocando diversas indicações de referências bibliográficas que são muito importantes para nós entendermos esses conceitos que são tão importantes para a terapia ocupacional. Privação ocupacional, ruptura ocupacional, são conceitos centrais para nós entendermos esses processos que têm acontecido atualmente durante toda essa pandemia da Covid-19. Esta figura, ela é muito significativa porque ela nos traz uma perspectiva de o que teremos pela frente ainda, tá? Embora atualmente nós falemos das ondas como sendo as ondas de reinfecção da Covid-19, este estudo, que se chama A Quarta Onda da Pandemia, ele mostra que não só existem ocorrências no sentido da própria infecção, né, da própria mortalidade e morbidade imediata pela Covid-19, mas existem novos tipos de acometimentos, né? Então, o que ele chama de segunda onda é o impacto da restrição de recursos em condições urgentes não Covid-19. Veja o que nós estamos já vivendo, né? Então, o sistema de saúde, ele teve que se reorganizar de uma tal forma para dar conta da sobrecarga de atendimentos decorrentes da Covid-19, que nós tivemos uma restrição do atendimento a outras condições clínicas. E eu vejo muito isso no hospital, particularmente com os nossos pacientes oncológicos, né? Nós tivemos uma redução muito grande dos atendimentos em oncologia, uma doença que não pode esperar para ser tratada, né? Mas, infelizmente, tem acontecido um adiamento de muitos atendimentos a diferentes condições clínicas devido à sobrecarga no sistema pelos atendimentos à Covid-19. E mesmo falando especificamente da pandemia, nós também temos hoje uma restrição de recursos, né? Nós temos todos os dias notícias sobre a diminuição da disponibilidade de analgésicos e tantos outros recursos necessários para o atendimento. Nós temos também uma terceira onda, né, que é a interrupção de cuidados em doenças crônicas, né? Então, nós realmente estamos vendo já a suspensão de cirurgias eletivas,
né? A suspensão de atendimentos ambulatoriais de todos os tipos, atendimentos a doenças crônicas que são controláveis e que os pacientes não estão sendo atendidos nas unidades básicas, por exemplo, né? E, por fim, o que ele chama de a quarta onda, que são os traumas psicológicos, as doenças mentais, o impacto econômico e o burnout decorrentes da pandemia. Tá? Nós estamos já vivendo essa perspectiva de um aumento muito significativo daqui para frente das doenças mentais, tá? Da necessidade de cuidado dos pacientes com problemas emocionais decorrentes de tudo que nós estamos vivendo hoje. Mas não só os pacientes, também os profissionais. Né? Nós estamos vendo profissionais em condições de burnout, de esgotamento de todos os seus recursos afetivos, recursos emocionais, condições básicas de saúde, porque se esgotaram nesse 1 ano de cuidados com os pacientes durante a pandemia. Então, esse quadro é bastante complexo. Quando nós falamos da pandemia, nós não podemos falar só especificamente da doença causada pelo vírus, pelo SARS-CoV-2. Nós temos que falar de todas essas consequências que estão aí envolvidas no processo da pandemia. Então, a terapia ocupacional, ela tem a possibilidade de criar condições para que as pessoas acometidas possam manter o seu engajamento em ocupações significativas e valorizadas, que contribuam para o seu bem-estar e qualidade de vida, mesmo quando a pessoa está vivendo os últimos meses de vida. Então, nós estamos falando aqui não apenas quando o paciente tem uma perspectiva de recuperação, de retomada da sua vida, numa reabilitação, né, num retorno às condições pré-adoecimento, né, mas também no caso das pessoas que estão em cuidados paliativos e que vão evoluir para a finitude da vida. Nós vamos falar um pouco disso. Eu gostaria de lembrar essa informação que está lá logo no começo do guideline, que é sobre o Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional. Nós temos que lembrar que nós temos o dever ético de atender a população, inclusive durante as epidemias, como está acontecendo agora com a Covid-19. Claro que utilizando todos os recursos de proteção individual necessários. O artigo 9º do nosso Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional diz lá que é um dever fundamental do terapeuta ocupacional colocar os seus serviços à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social. Tá? No começo, há 1 ano atrás, eu ouvi de uma forma que me entristeceu muito, terapeutas ocupacionais questionando se teriam um papel efetivo durante essa pandemia. E muitas vezes eu tive que repetir isso. O terapeuta ocupacional tem sim um papel muito importante durante a pandemia e precisa ocupar o seu lugar na linha de frente do atendimento às pessoas que estão necessitando de todos os profissionais de saúde no cuidado durante essa pandemia. E um outro princípio também muito importante que eu gostaria muito de destacar é a necessidade da terapia ocupacional baseada em evidências. Claro que não vai ser possível nós nos aprofundarmos nisso hoje, mas eu quero deixar registrado, como fiz lá no guideline, que é imprescindível que nós realizemos as nossas intervenções com resultados e eficácia demonstrados. Então, nós precisamos avaliar quais são as melhores evidências
evidências de pesquisa disponíveis para um determinado problema clínico, para que se possa tomar decisões sobre a melhor forma de cuidar. Agora, não é simplesmente pegar uma evidência de pesquisa e aplicar na prática. Terapia ocupacional baseada em evidências não é isso. Antes de implementar qualquer evidência de pesquisa, nós precisamos avaliar criticamente essas evidências, quanto à sua qualidade, de acordo com a experiência clínica do profissional. Então, é o profissional que vai decidir se aquela evidência clínica é realmente de qualidade, se ela realmente é pertinente, se ela é relevante em relação aos valores e preferências da pessoa adoecida. Acima de tudo, é uma prática centrada no cliente, seja ele a pessoa adoecida ou sua família, e sempre levando em consideração o contexto onde essa pessoa vive. Então, nesse sentido, é necessário avaliar a evidência, escolher a melhor evidência possível em relação ao seu conhecimento, à sua habilidade profissional, aos interesses do cliente e ao seu contexto, e também avaliar os resultados. Nós precisamos ter resultados dos nossos atendimentos. Nós temos que mostrar para os nossos pacientes, para os seus familiares, para os outros colegas de outras profissões, que a terapia ocupacional é eficaz, que ela pode encontrar resultados, que ela realmente pode trazer benefícios a essa população. Se nós não mostrarmos a eficácia da nossa profissão, nós não vamos encontrar pessoas que a valorizem. Muitas vezes nós vemos terapeutas ocupacionais que reclamam do pouco reconhecimento que tem da sua prática. Mas somos nós, terapeutas ocupacionais, que temos que mostrar que a nossa profissão, ela tem fundamento científico, que ela pode ser aplicada em diferentes contextos assistenciais e que ela é eficaz, que ela tem resultados, e esses resultados podem ser demonstrados tanto à população quanto aos gestores e demais profissionais. Então, eu gostaria de sintetizar uma parte da nossa proposta em 4 grandes blocos. Um é o da atenção primária à saúde. O segundo é o da atenção hospitalar, seja secundária ou terciária. O terceiro é o da reabilitação e cuidados pós-Covid. E o quarto, dos cuidados paliativos. Então, a terapia ocupacional pode atender pessoas da fase aguda ou na fase pós-aguda, na fase da reabilitação, em vários contextos diferentes, inclusive nos cuidados paliativos. Então, vamos lá. Na atenção primária, assistência comunitária e domiciliar. Então, durante a pandemia da Covid-19, a maior parte dos pacientes vai passar pela atenção primária, porque é a atenção primária que é a responsável pelo ordenamento e efetivação da integralidade do cuidado. Tanto a atenção hospitalar como a atenção primária tem que apresentar resolutividade, tem que demonstrar a qualidade do cuidado prestado, com a incorporação de tecnologias leves e duras, como os diagnósticos e as terapêuticas, e a sua articulação com todos os outros cenários assistenciais na rede de atenção à saúde. Nós temos aí uma atuação fundamentalmente centrada no conceito de clínica ampliada, que vai possibilitar a ampliação da autonomia e da participação dos usuários no próprio cuidado à saúde. E as pessoas que recebem a atenção comunitária ou domiciliar, elas podem ter múltiplas necessidades, que podem ser necessidades de curto, médio ou longo prazo. E a terapia ocupacional, na atenção primária,
ela vai ter que saber identificar quais são essas necessidades para que a sua atuação possa ser resolutiva com as diferentes possibilidades que ela tem de atuação na atenção primária. Né? Então, alguns exemplos de ações que podem ser realizados no cenário da Covid-19. O acolhimento, que vai facilitar o acesso e favorecer o vínculo e a intervenção. O monitoramento de pessoas com síndrome gripal, suspeitos ou confirmados de Covid-19, tá? Tanto no que diz respeito às suas condições clínicas, como também para oferecer o suporte para a reorganização do cotidiano familiar. O suporte psicossocial à pessoa acometida e à sua família, porque ela pode necessitar, sim, de apoio no manejo de sintomas e do sofrimento. E nós temos que lembrar que o sofrimento não é só o sofrimento físico, né? É o sofrimento psíquico, existencial e espiritual também. E é rastrear as ocupações e os papéis ocupacionais que podem ter sido modificados, perdidos, ou que essa pessoa deseje resgatar ou recuperar ou criar novos papéis ocupacionais em fases avançadas da terapêutica. Também temos que lembrar que o terapeuta ocupacional ele faz intervenção durante a pandemia da Covid-19 com populações em situação de abrigamento, por exemplo, crianças e pessoas com deficiência ou populações que vivem na rua, em instituições de longa permanência de idosos e também na assistência domiciliar. Falando particularmente desse atendimento, da intervenção, né, ela pode ser realizada por telefone ou por videochamada, e também é possível realizar, sim, visita domiciliar e institucional para o atendimento ou para o matriciamento, desde que, claro, sejam cuidados, né, sejam mantidas todas as orientações em relação à higienização e distanciamento social. A assistência domiciliar, ela tem permitido o uso racional dos leitos clínicos para aquelas pessoas que precisam da internação hospitalar por complicações da Covid-19. Então, é muito importante a gente valorizar a assistência domiciliar na atenção primária, né? Porque para que a gente possa deshospitalizar, para que a gente possa ter a disponibilização de leitos hospitalares, é preciso oferecer condições na atenção domiciliar e suporte familiar para que a pessoa possa voltar para o seu domicílio, diminuindo as intercorrências clínicas e a exposição às infecções hospitalares. Só que para isso não basta simplesmente dar alta. Tá? Nós não podemos dizer, vai para casa e virar as costas. Não. É preciso fazer uma gestão da alta e um suporte para o cuidado. É preciso fazer um mapeamento do território, quer dizer, identificar os serviços de saúde e os equipamentos sociais que podem ser acionados para o cuidado dessa pessoa que está em domicílio e a avaliação do ambiente domiciliar e familiar, assim como da rede de suporte social que essa pessoa pode necessitar durante os cuidados que ela vai receber em domicílio. Falando agora da internação hospitalar, seja secundária ou terciária. Né? Então, durante a internação hospitalar de pessoas com Covid-19, nós precisamos minimizar os impactos da hospitalização, do isolamento social e da privação ocupacional e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas durante a hospitalização, por meio do resgate das suas ocupações e das possibilidades de participação social. Promover o desempenho nas atividades de vida diária de forma segura, mas com muito cuidado, sem provocar sem a perda, né, dos níveis de saturação de oxigênio.
né, prevenindo a dessaturação. E estimular a independência funcional e ocupacional, promovendo o controle de dispneia e de fadiga na realização das ocupações. Então, se nós temos pessoas que têm um comprometimento respiratório grande, uma fragilidade grande, muita fadiga, nós não podemos oferecer ocupações que vão aumentar esses sintomas. Então, o terapeuta ocupacional ele deve utilizar técnicas de conservação de energia e de simplificação das tarefas, assim como adaptações de equipamentos e modificações ambientais para conservação de energia, para que a pessoa consiga realizar as suas atividades sem aumentar o gasto de energia. Também oferecer estimulação sensório-motora, particularmente de olfato e paladar, e orientação e adequação postural, mudanças de decúbito para prevenir lesões por pressão. Também estimulação cognitiva e abordagem de delírio, né, que são muito comuns, principalmente durante a internação em UTI. Favorecer o uso de recursos de comunicação alternativa, principalmente quando o paciente pode estar limitado, né, por traqueostomia ou por intubação. E abordar aspectos psicossociais e promover saúde mental dos pacientes e cuidadores, particularmente com atenção aos processos de ansiedade e depressão. Também favorecer atividades de lazer de acordo com os interesses e a situação clínica do paciente, claro. Motivar a pessoa a superar os medos, né, particularmente em relação à realização das suas ocupações. É muito comum o medo da deambulação, né? O medo que a pessoa tem de realizar o seu autocuidado, porque isso gera uma grande demanda energética, né? E nós precisamos orientar para que a pessoa mantenha as suas ocupações, mas de uma forma que não aumente excessivamente o gasto de energia. E contribuir para a preparação de alta segura e com apoio dos cuidadores. No tratamento da síndrome respiratória aguda, uma questão que tem aparecido muito fortemente, principalmente quando os pacientes se encontram na UTI, é a questão da colocação do paciente na posição prona. O que é a posição prona? É posicionar o paciente em decúbito ventral, que isso ajuda a melhorar a expansão da caixa torácica e a oxigenação dos pulmões. É muito provável que o paciente precise ser pronado muitas vezes ao longo da sua internação na UTI para melhorar a oxigenação. E tem estudos que têm mostrado que o posicionamento precoce em posição prona por 16 horas diárias pode diminuir significativamente a mortalidade em comparação com a posição supina convencional. Então, vejam a importância de nós conhecermos as evidências científicas que fundamentam a utilização de uma determinada técnica, a posição prona. E a terapia ocupacional tem uma contribuição muito importante com os pacientes internados nas UTIs pela Covid-19, através da confecção de coxins de posicionamento para o paciente na posição prona. Esse trabalho está relatado nesse artigo, né, que é sobre as intervenções de TO com pacientes na UTI, na Covid-19, que eu recomendo. Então, o que é esse kit de coxins de posicionamento? Então, são essas peças com funções específicas, com desenhos específicos para diferentes partes do corpo, que tanto vão melhorar o posicionamento
no leito, como vão prevenir lesões de pressão por pressão de uma forma bastante eficiente. Então, vejam nessa imagem de baixo. O paciente está em posição prona, quer dizer, ele está em decúbito ventral, né? E ele tem os coxins colocados em posições estratégicas de forma a protegê-lo, posicioná-lo e evitar que ele tenha lesão por pressão. Então, um coxim para a cabeça, outro para o tórax, outro para o quadril, dois pequenos que apoiam os joelhos e outro para os pés. Esses produtos foram aprovados por profissionais no CTI, aqui nas enfermarias e CTIs, aqui em Ribeirão Preto, e foi constatado que houve uma queda drástica do número de lesões por pressão. Né? Tanto que o reconhecimento do trabalho da terapia ocupacional aumentou muito no hospital, pela identificação de que o uso desses kits de posicionamento dos coxins realmente favoreceram, beneficiaram os pacientes. Então, essas são as colegas Baíra e Carla, que atualmente estão realizando esse trabalho dos coxins, né, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Com o início da pandemia, as unidades de terapia intensiva começaram a ter muitos pacientes graves com necessidade de pronação, que é tirar o paciente de pressão baixa. Os pacientes começaram a ter muita lesão por pressão devido à posição. Eles precisam ficar de 15 a 20 horas, às vezes, pronados, começaram a desenvolver lesões pelo corpo, na face, tórax, joelho. E aí surgiu essa demanda de posicionar como eles pediram para a gente posicionar de alguma forma. A Alissa, que era a consultora da CTI, né, da terapia ocupacional para a CTI, elaborou os coxins de posicionamento e começou a tentar, então, esses coxins, que hoje a gente dá continuidade a esse projeto. Então, a gente confecciona, a gente avalia, confecciona e vai adaptando esses coxins. Eles são feitos de colchão piramidal, então é um material que o hospital tem disponível e a gente só faz pedido, mas é tipo material de baixo custo. Então são colchões piramidal, malha tubular e atadura de algodão. Então é material simples, a gente corta, faz os tamanhos corretos para cada região. Então vai um coxinho na cabeça, na hora que ele fica de barriga para baixo, ele fica lateralizado com o coxinho na cabeça, um no tórax, que apoia os ombros e deixa o pulmão livre para poder expandir, e um no quadril, nos dois joelhos e um no pé. Então o paciente fica posicionado e o que a gente tem de resposta lá das CTIs é que quase zero as lesões por pressão dos pacientes com os nossos coxinhos. Então, eu fico muito contente quando eu vejo que a atuação do terapeuta ocupacional, ela tem esse nível de reconhecimento pela instituição, né? Então, esses coxins, eles são dispensados e eles realmente auxiliam bastante nessa diminuição das lesões por pressão. Nesse artigo que eu falei para vocês, as colegas mostram esse desenho com essas medidas para a confecção dos coxins, né? Agora, aqui em Ribeirão Preto, as meninas, as terapeutas ocupacionais estão usando medidas diferentes e eles também precisam ser adaptados conforme a necessidade do paciente, o seu tamanho específico, particularmente quando são pacientes obesos, né? Mas esses materiais são de baixo custo e de alta resolutividade, é uma intervenção de alta resolutividade. Uma outra questão importante que o terapeuta ocupacional tem se dedicado durante a pandemia é o oferecimento de recursos de telesaúde. E aí eu destaco aqui uma publicação do COFITO de 20 de março de 2020,
paciente, em que o COFITO autoriza fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a fornecerem atendimentos em modalidade não presencial, através de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. É importante a gente entender a diferença entre esses dispositivos e nós não temos autorização no Brasil para realizar telereabilitação, que é um outro conceito que nós precisamos sim nos dedicar mais, inclusive buscar o reconhecimento oficial para a realização dentro de todos os cuidados necessários para a telereabilitação. A Federação Mundial dos Terapeutas Ocupacionais também sugere a telesaúde como um modelo de prestação de serviços de terapia ocupacional durante a pandemia, porque ele pode melhorar o acesso aos serviços, facilitar o desempenho ocupacional, a adaptação, a prestação de cuidados de saúde, bem-estar, a prevenção de doenças e a melhora de qualidade de vida, e fornecer o acesso a pessoas que estão em áreas mais remotas. Evita atrasos desnecessários na prestação de cuidados, então é possível atender essas pessoas por telesaúde, mesmo que seja durante a pandemia, e reduz o isolamento profissional por meio também da educação à distância, da pesquisa e da consulta a outras equipes. Além da telesaúde, uma outra modalidade que tem sido bastante utilizada na Covid-19 é a visita virtual. Então, as tecnologias de comunicação, elas tornaram possível, que durante a internação hospitalar de um paciente com Covid, ele não fique totalmente isolado, principalmente da sua família. Isso tem um impacto no estado de humor e na condição emocional de uma forma muito importante. Então, é uma estratégia que reduz o impacto negativo da hospitalização, deixa o paciente menos estressado e mais seguro, permite a participação, interação social com seus familiares e pode promover, inclusive, o estímulo cognitivo no processo de reabilitação. O terapeuta ocupacional, ele funciona como um mediador com a família do paciente, ao mesmo tempo em que ele promove o desempenho ocupacional nas AVDs, AIVDs, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento de comunicação. Então, aqui, 2 exemplos, de comunicação alternativa, a utilização de pranchas de comunicação para favorecer que a pessoa consiga se comunicar, ainda que ela não consiga vocalizar, tem uma comunicação oral, e também ali uma situação aqui à direita de uma visita virtual. Então, durante a pandemia, não será possível manter uma rotina de visita presencial aos pacientes, pela própria condição mesmo da pandemia. Existem diversas formas de conectar os pacientes e seus familiares através de aplicativos. Então, as pessoas não precisam ficar completamente isoladas de contato, mesmo quando elas estão no hospital durante a internação para o tratamento da Covid-19. Então, para que essa visita virtual ela possa ocorrer, é preciso que o terapeuta ocupacional também observe certos cuidados. Então, primeiro, fazer a avaliação cognitiva da pessoa que está sendo atendida. Porque se ela não estiver consciente ou orientada, vai ser difícil ela conseguir se comunicar na visita virtual e isso pode acabar deixando os familiares ainda mais preocupados. Quando o paciente apresentar um rebaixamento do nível de consciência, os familiares podem mandar recados de áudio, por exemplo, que pode ser colocado, o PO pode colocar para o paciente ouvir. É preciso entrar num acordo com a equipe
para que a visita virtual possa acontecer sem que isso comprometa a dinâmica do trabalho multiprofissional. E observar a técnica a ser utilizada, a adequação técnica do dispositivo e da internet, porque nem todas as pessoas têm um uso fácil, né? Utilizam corriqueiramente um smartphone, por exemplo, né? E também não são todos os hospitais que têm uma rede de internet disponível para os pacientes. Então, a gente tem que olhar essas questões técnicas. Escolher o aplicativo adequado, se vai ser uma videochamada, uma mensagem de áudio, por exemplo. É importante combinar o horário com o familiar, que vai ser a referência para o paciente. Não adianta você ter todo um trabalho técnico e depois isso não está acertado com o familiar. Né? Utilizar os EPIs, né? O terapeuta ocupacional tem que utilizar mesmo na visita virtual, ele tem que se manter protegido, né? E o próprio aparelho eletrônico precisa ser cuidado também para ser protegido. E após a visita virtual, também dá um feedback tanto para o paciente como para os familiares, inclusive no sentido de estabelecer as bases para novas intervenções ou outras visitas virtuais que podem ser feitas depois. Bom, o terceiro bloco, né, que é o da reabilitação e dos cuidados pós-Covid. Então, há uma necessidade de orientação de práticas de reabilitação, né, tanto na fase aguda como na fase pós-aguda, né, e sempre seguindo as melhores evidências disponíveis. Então, o paciente com Covid, ele vai apresentar uma série de comprometimentos funcionais decorrentes do adoecimento, né, como também decorrentes do próprio período em que ele fica internado. E vários déficits podem ser gerados pela própria síndrome respiratória aguda, que podem ter efeitos de longo prazo. Então, muitos pacientes, né, praticamente todos, vão precisar de reabilitação para sequelas funcionais decorrentes da infecção, para melhorar seu status funcional e preparar a alta hospitalar. E é provável que mesmo pessoas que tiveram Covid e não precisaram de hospitalização, é possível que tenham necessidades de reabilitação. E essas sequelas pós-Covid, elas ainda não estão claramente identificadas. Eu conheço pessoas que não precisaram ser hospitalizadas, mas que agora manifestam alterações cognitivas, por exemplo, de memória. Tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que observar ao longo do tempo. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode fazer prescrição de equipamentos adaptativos, dispositivos de apoio para atividades de vida diária, para facilitação das demais atividades. Aqui alguns exemplos, né, de recursos de tecnologia assistiva para alimentação, né, para vestir-se, para usar um teclado de computador, um apoio para realizar as atividades no leito. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode fornecer muitos recursos para que a pessoa realize as suas ocupações de uma forma adaptada. Aqui um outro exemplo de comunicação alternativa e ampliada, né? Inclusive uma prancha de comunicação que pode ser utilizada quando a pessoa está em cuidados paliativos, porque ela também tem que ter o direito de se comunicar para dizer como ela quer ser cuidada quando a vida dela se aproxima do fim, né? Ela tem que ter o recurso para se comunicar, para dizer que ela não quer ficar sozinha, ou que ela quer estar em paz, que ela não quer sentir dor. Então, a comunicação alternativa, ela pode ter uma amplitude grande de usos, né? Sejam pranchas de comunicação impressas ou dispositivos móveis, né? Como aplicativos de celular e de tablet para comunicação alternativa.
E a reabilitação pós-Covid, ela é bastante desafiadora, né? Ela se coloca aí como um grande desafio agora, presente, atual e para o futuro, porque nós estamos vendo a chegada nos hospitais e nos centros de reabilitação de muitos pacientes com sequelas pós-Covid, né? E eles vão precisar que o terapeuta ocupacional seja criterioso para avaliar e implementar um plano de tratamento, não apenas na questão das limitações físicas impostas pela doença, mas também na sua vida ocupacional, no sentido da realização das AVDs e da participação social, né? Então, nós temos que cuidar de todas as ocupações dessa pessoa que podem ter ficado comprometidas em decorrência da Covid-19. E, então, na fase pós-Covid, o que é que tem se observado em termos de sequelas, né? Comprometimento cognitivo e sensorial, descondicionamento físico e fraqueza muscular, comprometimento pulmonar após a doença da Covid-19, deficiência na deglutição, que é a disfagia, né? O comprometimento na comunicação e dificuldades para realizar atividades de vida diária. E daí, de novo, a necessidade que o terapeuta ocupacional forneça estratégias e recursos para a realização das ocupações com conservação de energia e também modificações ambientais que permitam a realização das atividades de vida diária. E o quarto bloco é o dos cuidados paliativos, né? Então, é possível que pacientes com Covid-19 tenham uma evolução clínica no sentido da terminalidade ou da finitude da vida. Então, ainda que a Covid-19 seja uma pandemia de cuidados agudos, ela tem uma duração desconhecida e milhares de pessoas podem evoluir para a morte. É o que nós estamos vendo de uma forma muito triste nesse momento no Brasil, né? Então, principalmente os pacientes que já têm uma comorbidade, né, ou uma doença avançada, que já estão em cuidados paliativos, são as pessoas que têm maior risco de morte por Covid-19, né? Com doenças crônicas graves, avançadas, ou pessoas idosas e frágeis. Então, a Covid-19, ela vem mostrando a necessidade de que o cuidado paliativo seja entendido como um componente essencial na resposta a essa pandemia, né, e às emergências humanitárias. Nós temos que oferecer um bom gerenciamento de dor e de sintomas, manejar o sofrimento, garantir o conforto na morte e apoiar as famílias e os prestadores de cuidados. E os paliativistas, eles têm muitas vezes esse papel de coordenar os cuidados e de tomar decisões difíceis em relação aos cuidados do final da vida. Muitas vezes são os paliativistas que vão ter que atuar no momento da necessidade da comunicação de más notícias e da dificuldade pela ausência de informações claras e também pela sobrecarga dos profissionais. Eu queria mostrar para vocês uma nova apresentação sobre aquelas fases muito conhecidas, né, de evolução do processo de morte da Elizabeth Kubler-Ross. Eu não sei se vocês já viram, mas existe uma nova apresentação dessa questão, agora em 7 estágios, e que a Fundação Elizabeth Kubler-Ross está chamando de curva da mudança de Kubler-Ross, né? Então, eles vão dizer, olha, não existem só 5 estágios, são 7,
Esses estágios não são sucessivos, eles podem acontecer em diferentes sequências e eles têm uma curva, né? Então, pode ser choque, negação, frustração, depressão, experiência, decisão e integração. É muito importante essa ideia de que essas fases elas evoluem, né, de um processo de enfrentamento do processo de morte, né? Antigamente, quando eram as 5 fases, a última se entendia que era a aceitação, mas dificilmente você encontra realmente uma pessoa que chegue no final da sua vida numa fase de completa aceitação do processo de morte. Agora, essa ideia dessa curva de mudança, ela me parece bastante sensível à realidade dos nossos pacientes em cuidados paliativos. E uma outra questão importante é que nós podemos, os terapeutas ocupacionais, oferecer aquilo que é conhecido internacionalmente como reabilitação paliativa, né? Ainda que nós estejamos em busca de oferecer conforto, dignidade, qualidade de vida, resgate da própria vida de uma forma ativa e participativa, nós temos que entender que não será possível levar o paciente a um retorno à sua condição pré-mórbida. Ele nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Então, nós precisamos oferecer um tratamento que possa ser interprofissional, baseado num modelo holístico de cuidados paliativos, e os terapeutas ocupacionais podem oferecer, criar condições para que essas pessoas realizem suas ocupações e papéis ocupacionais significativos, ainda que elas estejam se preparando para a ponte. Então, para nós terminarmos, eu gostaria de lembrar que tudo indica que nós estamos apenas no início dessa jornada. E os terapeutas ocupacionais vão contribuir de forma relevante para a superação dos desafios impostos pela pandemia. Essas diretrizes, elas serão igualmente úteis para futuras situações epidêmicas que exijam isolamento social, permitindo que os terapeutas ocupacionais se organizem para o oferecimento de respostas mais rápidas às necessidades das populações. E lembrando que os terapeutas ocupacionais, fundamentados pela filosofia e diretrizes dos cuidados paliativos, podem ajudar o paciente a escolher a forma como viverão e enfrentarão seu processo de adoecimento, assim como o modo que desejam partir. Muito obrigada pela atenção de todos. Nós que agradecemos a sua participação, agradecemos o seu tempo, compartilhando esse estudo maravilhoso. Temos muito trabalho, muito estudo pela frente. Eu não sei, eu acho que podemos já ir finalizando, né, professora, porque a senhora também tem uma agenda cheia, tem muitas tarefas. Então, eu gostaria de agradecer em nome da instituição, da Universidade Franciscana. O curso de terapia ocupacional agradece. Esperamos que em breve a senhora possa retornar à nossa cidade, a Santa Maria, para a gente se ver pessoalmente. Desejo sorte e sucesso nos seus estudos e no seu trabalho. E aproveito também para agradecer à TVH20 pela parceria, pelo nosso diretor de arte, o Diego de Grande. Agradecer a todos os alunos que compartilharam, as pessoas que nos ajudaram a divulgar esse momento importante, especial para o curso e para todos nós, né, enquanto profissionais da saúde. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição, quem quiser, depois nós passamos bem o tempo,
Mas se alguém quiser depois escrever, mandar mensagem, fique à vontade. Bom, Certo. obrigada, viu, Karine? E a todos aí de Santa Maria. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.